Ready? Ready. Don't change. Because you think I might like you to be different, I fell in love with you. I don't want you blonde. I don't want you not to swear. But I want you to be you. Calma, não é nada disso que vocês estão pensando. Esse é um vídeo educativo e a gente pode explicar. Nós estamos no terceiro episódio do quadro Mico Educativo. E o tema de hoje, que vocês escolheram na nossa fanpage, é coluna versus salto alto. Qual é a mulher que nunca foi apaixonada por um salto alto? Eu não conheço. Ah, é? Eu não gosto de salto alto. Tá, enfim. Mesmo que a gente não goste de salto alto, sempre vai ter um momento, maldito momento na vida, que a gente vai ter que usar um salto alto. Por exemplo, uma formatura. Um casamento? Um casamento, um aniversário de 15 anos. Você se vê obrigado a usar o salto alto. São muito raras as pessoas que não usam nessas ocasiões. Além disso, ainda tem aquelas que não usam com moderação o salto alto. Todo dia, né? Todo dia a bendita quer usar o salto alto. Isso é um crime. Por que é um crime, Glaucia? Porque é o seguinte, com o passar do tempo, se você usa muito salto alto durante vários dias na semana, durante muitas horas, principalmente para trabalhar, olha que desconforto. E tem gente que usa, né? É verdade. Ó. Vai acabar acarretando algumas deformidades. Vocês devem conhecer o tal do joanete. Algumas alterações posturais podem estar sendo ocasionadas pelo uso muito constante né? do salto. Acertei a palavra dessa Acertou, vez? amiga, obrigada. Ah, então tá. E para explicar melhor quais são os malefícios do uso constante do salto alto, É para isso que nós estamos aqui e gravamos este episódio de hoje. roda vídeo! O Ministério da Saúde adverte: o uso excessivo de salto pode prejudicar a sua saúde. Recentes pesquisas sugerem que até 1/3 das mulheres sofrem com problemas permanentes por causa do uso prolongado de salto. 1 em cada 10 mulheres usa salto ou sandálias de salto alto pelo menos 3 dias por semana. Uma pesquisa realizada em 2005 demonstrou que 34% delas já sofreram acidentes decorrentes de quedas por estarem usando saltos. E a coisa não para por aí. Atualmente, os riscos para as adolescentes são ainda maiores. Elas estão começando a usar salto cada vez mais cedo, mesmo antes dos seus corpos estarem completamente formados. Por causa desse uso precoce, quando forem adultas, provavelmente elas vão sentir grandes problemas na coluna, quadril, muitas dores nas costas, tudo isso em razão dessas pressões exercidas na coluna durante a juventude. Aí vão algumas dicas para minimizar os riscos causados à saúde devido ao uso constante do salto alto. Primeira dica: escolha sempre saltos ligeiramente mais grossos. Estes saltos irão distribuir melhor a carga do seu corpo. Segunda, passe a usar palmilhas para reduzir o impacto sobre os joelhos. Terceira, assegure-se de escolher modelos mais confortáveis que se ajustem bem aos seus pés. Quarta, use os saltos em casa pelo menos 30 minutos antes de sair. Isso dará aos seus pés uma chance de se acostumarem com eles antes de você sair para o trabalho, festa ou balada. Mas aí vai uma notícia boa para as viciadas em salto alto. A falta total do salto também pode ser prejudicial. Os sapatos baixos, como as sandálias rasteirinhas, não conseguem absorver o impacto da caminhada, e isso também sobrecarrega os tornozelos e os joelhos. Os solados emborrachados também são os mais indicados porque absorvem melhor o impacto. Se for possível, ao sentar-se, tire o salto e apoie os pés no chão ou outra base de apoio, principalmente se for ficar muito tempo sentada. Veja a posição em que os pés ficam dependendo da altura do salto e como se dá a distribuição do peso de acordo com determinado tamanho. São considerados altos os saltos acima de 15 centímetros.
Os de 10 e 5 são medianos, e os abaixo disto são considerados baixos. Algumas das regiões que podem ser afetadas pelo uso constante do salto alto são os pés, calcanhares, tornozelos, os joelhos e a coluna. A coluna ela é considerada o nosso centro de sustentação do corpo. Isso ocorre devido ao aumento da pressão que o salto alto impõe à parte frontal dos pés femininos. Quanto maior a altura do salto, maior a pressão. Com isso, tanto os joelhos como as costas estão sujeitos a serem afetados. Dentre as complicações estão presentes o esporão do calcâneo, pois o salto não tem proteção contra o impacto do pé no chão. Não oferece proteção para o calcanhar. E a fasciite plantar, devido ao impacto e do uso prolongado. Outro problema muito comum causado pelos saltos é a entorse, as famosas viradas de pé, muito comum entre as mulheres. Mas também há outros danos à saúde. O salto alto faz com que as mulheres levantem os calcanhares, levando a um deslocamento do centro de gravidade do corpo para frente. Para compensar este deslocamento para frente, as costas se curvam, o que normalmente esse tendão de Aquiles ele é flexível, e esta flexibilidade é o que nos proporciona dobrar os pés para frente, em ponta, e para trás. Contudo, o uso exagerado que muitas mulheres fazem de sapatos e sandálias de salto alto faz com que o tendão permaneça encurtado, já que os saltos obrigam os pés a ficarem em ponta. E se você tem o hábito de usá-lo com frequência, no momento em que você for calçar sapatos mais baixos, provavelmente sentirá dor na parte posterior dos calcanhares. Não deixe que os seus pés se acostumem com determinados tipos de salto. Outra queixa muito comum entre as mulheres é o desenvolvimento de joanetes, que é um crescimento ósseo na base do dedão do pé, causado por sapatos mal ajustados ou muito apertados. O sapato com salto altera a maneira de andar. Comece então a comparar as posturas adotadas por quem usa salto e por quem não usa. Você vai notar que os ombros são projetados para trás e a cabeça para frente. E isso muda a angulação da coluna, o que pode prejudicar o pescoço e a região da coluna lombar, que é um aumento da lordose lombar, além de aumentar as chances de alteração postural. Exercícios para os pés são importantes para aliviar as dores. O alongamento da musculatura tríceps-sural, mais conhecida como a batata da perna, e os isquios tibiais, que é a musculatura posterior da coxa, é importante e ajuda a prevenir cãibras, inchaços e dores. O calçado ideal deve respeitar o formato dos pés, protegendo-os e evitando zonas de compressão. A dica dos especialistas é reduzir o tempo em cima do salto e variar os tipos de sapatos. O salto até 5 centímetros, o que equivale a 3 dedos, é um salto relativamente seguro. Acima disso, aumentam as chances de pressão na planta dos pés e outras complicações. Usar o salto 3 vezes por semana, mais ou menos por 7 horas por dia, é um fator de risco grande para problemas futuros. Mas, se o uso do salto alto é imprescindível no dia a dia, a recomendação é que se dê preferência para aqueles grossos, que dão maior sustentação e equilíbrio, e não forçam demais determinadas áreas do corpo. A elegância de uma mulher não está apenas no salto do sapato, mas sim no vestuário, elegância e educação. Sabemos que as apaixonadas por um salto não vão viver longe das alturas. Mas se você também preza pela sua saúde, que tal começar a usar salto com moderação? Pense nisso. Por hoje é só. Se você gostou do nosso vídeo, curta, siga e compartilhe. Até a próxima. E usem o salto com moderação. Importante. Isso aí.